Olá, queridos alunos e alunas, alunos da Escola Ana Maria Duarte Luna de Piraúna, aluno do Colégio Céu, aluno do Colégio Municipal de Faisqueira e você, aluno aí do Colégio Oswaldo Cruz. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é o professor Juscelino Bonfim, sou professor de História, estou aqui representando todos os professores de História. E nessa aula de hoje, vamos trabalhar um pouco sobre a pré-história. Vamos dar um pulinho lá no passado, mas um passado bem distante. Nessa época, o ser humano habitava em cavernas. É isso mesmo, habitava em cavernas, muitas vezes tendo que disputar lugar com outros animais selvagens. Se coloque no lugar deles aí. Quando acabavam os alimentos dele, eles tinham que mudar de lugar, morar em outro espaço. Eles viviam o tempo todo da caça de animais. Tinha que coletar raízes, frutas. E para isso, claro, não tinha as armas que nós temos hoje na humanidade. Eles usavam pedras, pedaço de tronco, pedaço de ossos para solucionar os seus problemas, usar como armamentos. E a forma de comunicação que eles tinham naquele momento eram as pinturas rupestres. Eles faziam suas pinturas nas cavernas e a partir daí eles tinham a sua própria comunicação. Observe essas imagens. Essas imagens aqui que vocês estão vendo são imagens do tempo das cavernas. Imagens bastante interessantes, não acham? Aí, com o passar dos anos, muitos e muitos anos depois, aí vem uma nova fase chamada Neolítico, Idade da Pedra Polida. Nessa época, muitas coisas mudaram. Então, novas ideias foram surgindo. E esse homem do Neolítico, ele atingiu assim um importante grau de desenvolvimento. Vem surgindo com isso a sedentarização, a criação de animais, surge aí também a agricultura, eles passam a criar os animais, a domesticar os animais, passam a cultivar suas próprias frutas, suas plantações. E com isso, esse homem da pré-história, ele consegue dar um grande salto em suas invenções. E sua maior invenção que eles tiveram naquele momento foi, adivinha? O fogo. Eles conseguem descobrir o fogo. Eles conseguem descobrir o fogo. Que maravilha! Com esse fogo descoberto, claro, né? Tudo muda naquele momento. Eles estavam acostumados a comer a carne tirada do animal naquele momento. Mas com a descoberta desse fogo, eles puderam espantar os animais, eles puderam se aquecer, fazer suas primeiras fogueiras, se aquecer, porque fazia muito frio naquela época, já que não existia roupas, né? E outro grande avanço foi o avanço da agricultura, a domesticação de animais, entre outros inventos. E depois de tanto tempo, surge a última fase da pré-história, o chamado metalurgia, Idade dos Metais. Essa fase, segundo os historiadores, foi a última fase da pré-história. E segundo esses mesmos historiadores que vai nos contar, eles vão dizer que foi um período mais curto. Só que esse período curto que a história vai nos contar, vai dizer que foi 6,5 mil anos atrás, antes do surgimento da escrita. Exatamente, antes do surgimento da escrita. O homem pré-histórico, ele fez vários avanços. Se a gente for comparar com os avanços de hoje, a gente vai achar que não foi tanta coisa, mas foi. Para aquele momento foi grandes avanços. Avanços, por exemplo, nas técnicas de produção, de artesanato. Eles utilizavam, por exemplo,
ossos de animais, usavam pedras para fazer seus utensílios domésticos. Estes avanços lhes permitiram melhores condições de vida, já que era um momento tão complicado para se viver. Tantos predadores naquele momento. Pense aí. E com o conhecimento dessa nova técnica da idade dos metais, trouxe os avanços ainda maiores. Vamos pensar um pouco. Algum desses avanços da idade dos metais, por exemplo, que foi intitulado como Idade do Cobre. Por volta de 6.000 anos atrás, o homem pré-histórico, que também era chamado de Homo sapiens, ele adquiria um conhecimento gigantesco, um conhecimento assim que não dá nem para descrever aqui para você. Eles começaram a usar essa técnica de derreter o cobre, isso mesmo, de derreter o cobre, e com o cobre derretido eles moldavam para fazer suas ferramentas. Usavam moldes de pedras, por exemplo. Usavam o próprio barro para fazer os moldes e fazer suas ferramentas. Fazer as espadas, lanças e outras infinitas coisas. Aí, passado mais um tempo, aí veio a Idade do Bronze. Mais outros avanços para o homem pré-histórico. Segundo conta a história, por volta de 4.000 anos atrás, o homem ele começa a produzir o bronze e a partir dessas misturas eles conseguem a fazer espadas, capacetes, martelos, lanças bem mais resistentes do que eles já faziam anteriormente. Ou seja, as invenções só iam crescendo cada vez mais. E, como nós já sabemos, o tempo não para, o tempo passa e vem a Idade do Ferro. Um outro avanço para aquele ser humano daquele momento. Por volta de 3,5 mil anos atrás, o homem já conseguia dominar muito bem a metalurgia. E com essa dominação da metalurgia, eles passaram a fabricar o ferro. Isso, passaram a fabricar o ferro usando formas em temperatura bem mais alta do que eles utilizavam antes, já que há uns tempos atrás eles tinham conseguido descobrir o fogo, e esse fogo nesse momento foi de grande importância. E com essas transformações, seus armamentos que já eram poderosos passaram a ficar mais resistentes, mais poderosos ainda. Então, quando vocês conseguem observar essas imagens e fazer uma comparação com o que nós temos hoje, o homem da pré-história, mesmo antes da escrita existir, era de uma inteligência tão grande que você nem imagina. Você sabia que além desse conteúdo pré-histórico, conteúdo riquíssimo de se trabalhar, temos também várias teorias de como surgiu a humanidade, de como surgiu o mundo? Como são várias teorias, vamos lembrar apenas de duas, que é chamado de criacionismo e evolucionismo. A maioria das religiões defende essa teoria do criacionismo, dizendo que tudo que existe no universo, tudo que existe no planeta foi criado por Deus. Nós, seres humanos, os animais, as plantas e tudo mais que há. E se você quiser saber um pouco mais dessa teoria do criacionismo, você pode pegar sua Bíblia, que está lá no primeiro livro da Bíblia no Antigo Testamento, o livro de Gênesis. A partir do capítulo 1, você vai ter uma infinidade de história lá contando de como surgiu a humanidade a partir
da versão religiosa que está escrito lá na Bíblia. Temos também outra teoria defendida pelos cientistas, que é o evolucionismo. A própria palavra já diz, evolução. Uma teoria defendida pelo cientista, que era bastante pregada pelo cientista britânico Charles Darwin. E muitos cientistas até hoje acreditam nessa teoria, de que nós seres humanos não fomos criados por Deus, como diz a teoria do criacionismo. Os cientistas eles acreditam que nós evoluímos dos primatas, evoluímos dos macacos. Então essa é a teoria do evolucionismo. Bem, trabalhamos aqui pré-história, só para lembrar, pré-história, tudo que vem antes da escrita, e trabalhamos também criacionismo e evolucionismo. Conto com a participação de vocês nas atividades, façam as atividades impressas que vocês irão receber aí da escola, e todos nós professores de história estamos torcendo por vocês. Se cuidem, fiquem em casa se puder, se sair na rua, use máscara, e se Deus quiser, logo logo iremos voltar a nos ver novamente. Aquele abraço virtual, não só meu, mas de todos os professores de história do município de Ubaitaba. Aquele abraço e até a próxima.